A ideia mais obsoleta é ir para a escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, sair das dívidas e investir a longo prazo no mercado de ações. Veja, por que você economizaria dinheiro quando eles estão imprimindo trilhões de dólares? A lacuna entre 1% e 99% é massiva. Você vê, não é apenas dinheiro. Você tem que dar um passo para trás e olhar para o quadro maior. Então, o que você faz? Você. Dentro de cada um de nós existe uma pessoa pobre. Ainda há uma pessoa pobre dentro de mim. Também há uma pessoa da classe média. E as pessoas da classe média querem segurança. Eles querem aquele salário estável. E há uma pessoa rica. E todos eles estão dentro de nós. Exceto que isso não é ensinado. Você é ensinado a ir para a escola, conseguir um emprego e receber um salário. Você não é ensinado a como ficar rico. Se você ler Pai Rico, Pai Pobre, meu pai rico se recusou a me pagar. Ele disse que o salário era uma das coisas mais prejudiciais que você poderia aceitar em sua vida. Ele diz que no momento em que você aceita um salário, você é um empregado. E essa é a mentalidade. Então, meu pai rico nunca me pagou. Isso deixava meu pai pobre, um funcionário do governo louco. Você tem que pagar as pessoas. Você tem que pagar as pessoas. E o pai rico não estava dizendo que o salário era ruim. Ele dizia: você não queria ser um escravo do dinheiro. Então, como empreendedor, se o pai rico falisse, eu apenas começaria outra empresa. Eu não preciso de um salário. Eu não preciso que ninguém cuide de mim. Se meu governo não gosta de mim, eu me mudo para outro país porque eles precisam de empreendedores. Então, o empreendedor não é tanto o negócio. O empreendedor é realmente a mentalidade e as habilidades e um conjunto diferente de regras. Você vê, eu não opero. Pequenas empresas não operam nas mesmas regras que grandes empresas. Empreendedor é uma mentalidade. Primeiro, um conjunto de habilidades e regras. E dependendo se você é um empregado ou um pequeno empresário, as regras são diferentes. As mentalidades são diferentes. Os conjuntos de habilidades são diferentes. As pessoas ricas se encolhem e dizem: não diga a eles isso, Robert. Sim, não diga às pessoas o que você sabe. Mantenha os pobres. Meu pai era o chefe da educação, PhD, todas essas coisas. Já imaginou desvendar os segredos das maiores mentes do mundo sem nenhum esforço? Pode parecer incrível, mas agora é uma realidade. Com o nosso kit de 100 livros resumidos que inclui audiobooks e PDFs das partes mais valiosas, o aprendizado se tornou mais acessível do que nunca. Não perca essa oportunidade. Garanta o seu kit clicando no primeiro link da descrição. Eu chego em casa e pergunto a ele: por que não aprendemos sobre dinheiro na escola? E ele olha para mim, diz: porque o governo não nos permite ensinar esse assunto. O governo nos diz o que podemos ensinar e o que não podemos ensinar. E eu achei isso estranho. E eu disse: mas não estamos indo para a escola para aprender sobre dinheiro? Ele diz: não. Seu trabalho é conseguir um emprego. Eu disse: mas você consegue um emprego para ganhar dinheiro. Ele diz: não, você deve apenas conseguir um emprego. Eu disse: não, não é o propósito de um emprego ganhar dinheiro? Ele diz: você está correto. Eu disse: então por que eu não aprendo sobre dinheiro? Eu posso pular a parte do emprego. E ele ficou frustrado. E ele disse: se você quer aprender sobre dinheiro, por que você não pergunta ao pai do seu melhor amigo sobre dinheiro? Eu disse: por quê? Esse é o Mike. Então por que perguntar a ele? Ele diz: porque o pai do Mike é um empreendedor. E eu disse: o que você é? Ele diz: eu sou um empregado. Eu sou um funcionário do governo. Eu disse: qual é a diferença? Ele diz: a diferença é que um empreendedor deve saber sobre dinheiro ou então não são mais empreendedores. E ele diz: um empregado não precisa saber nada sobre dinheiro porque o governo vai cuidar e a empresa vai cuidar. Então eu sou uma criança, estou todo confuso. Mas eu segui o conselho do meu pai e fui até o escritório do pai do Mike e bati na porta e disse: ei, estou aqui. 9 anos, ensine-me sobre dinheiro. Ele diz: vaza, garoto. Mas foi aí que começou a história de pai rico, pai pobre. E finalmente, através da persistência, meu pai rico começou a me ensinar sobre dinheiro sob uma condição. E essa condição era que ele nunca me pagaria. Ele diz: no momento em que eu te pagar, você pensa como um empregado. Ele diz: essa é a armadilha. Empreendedores trabalham de graça. E agora eu estou com 9 anos. Minha cabeça está explodindo. Ele diz: você nunca vai querer um salário. Você entende isso, garoto? Ok, entendi. E ele diz: bem, como eu faço dinheiro? Ele diz: isso é o que os empreendedores descobrem. Então, como eu aprendo sobre dinheiro? Então, ele simplesmente puxava um tabuleiro de jogo Monopoly. Então, eu trabalhava de graça. Eu pegava bitucas de cigarro e ele tinha hotéis e restaurantes e eu limpava e fazia tarefas menores. E conforme eu crescia, comecei a trabalhar no escritório, marketing e contabilidade. E basicamente, eu era um aprendiz, mas sempre trabalhava de graça. E ele me ensinava sobre dinheiro. Mas a maneira como ele me ensinava sobre dinheiro era jogando Monopoly.
E finalmente um dia eu fiquei chateado. Eu disse: "Quando você vai me ensinar sobre dinheiro?" Ele diz: "O que você acha que estamos fazendo? Estamos jogando Monopoly." Ele diz: "Não, o que você acha que estamos fazendo?" "Estamos jogando Monopoly." Ele diz: "O que você acha que estamos fazendo?" "Eu não sei. Estou ensinando sobre dinheiro." "E então isso é o que você tem. Uma casa verde." Ele diz: "Há muitas fórmulas para grande sucesso em dinheiro. Há milhares delas. Mas uma das melhores encontradas no jogo de Monopoly ainda é hoje. 4 casas verdes, um hotel vermelho." Disse o quê? Ele diz: "Uma das maiores maneiras de adquirir grande riqueza é jogando Monopoly na vida real. 4 casas verdes, um hotel vermelho. É só isso?" Ele diz: "É isso." E ele diz: "O que você acha que estou fazendo?" E eu fiquei: "Eu não sei." Então ele me levou para fora e me mostrou suas casas verdes. E 10 anos depois, quando eu tinha 19, eu estava agora na escola em Nova York e volto ao Havaí. E o pai rico tinha comprado o maior pedaço de terra bem no meio da praia de Waikiki. E quando você vai à praia de Waikiki hoje, você verá o hotel Hyatt Regency. Aquele era o hotel dele. Igual ao jogo de Monopoly, adquiriu ativos. E eles se tornaram ativos maiores. Ele apenas continuou o que é chamado de Assemblage, porque aquela propriedade não era tão grande na época. Então ele tinha que comprar todos os pequenos caras, porque Waikiki era uma pequena cidade suja. Então ele comprava esse dono de loja e comprava aquele dono de loja. Demorou um pouco, mas ele finalmente montou essa grande peça de propriedade. E então ele e a Hyatt construíram esse gigantesco hotel. E acabou de ser vendido por $800 milhões. Então, foi assim que eu aprendi sobre dinheiro. A razão pela qual eu escrevi Pai Rico, Pai Pobre foi porque eu sabia que esse tempo estava chegando. E nós, como mundo, nunca estivemos aqui antes. Então, é um momento assustador? Maldição, sim. É provavelmente o tempo mais perigoso de todos. Não há nada com que comparar, pois nunca houve uma economia mundial antes. Por exemplo, 100 anos atrás, se houvesse um crash no mercado de ações na Inglaterra, não afetava ninguém. Mas agora, se o mercado dos EUA cai, o mundo cai. Então, com as redes sociais e tudo isso que estamos fazendo agora, nunca estivemos aqui antes. E eu estou animado com isso porque eu ganho mais dinheiro em crashes do que quando eles sobem. Mas para a pessoa média, eles serão dizimados, eu temo, no pior dos casos. Espero estar errado, mas acho que estamos caminhando para uma depressão global. Como isso se desenrola para o trabalhador médio? Robert, para o pequeno empresário, quero dizer, como serão os próximos 3 meses? Porque não parece bonito, quero dizer, as pessoas já estão sendo demitidas, tornadas redundantes. As empresas estão sem fluxo de caixa na maioria delas. Como isso se desenrola? Bem, deixe-me dar mais um passo, apenas para dar uma ideia do tamanho disso. Ok. A dívida nacional da Segunda Guerra Mundial foi de 25 bilhões. Hoje, todos os dias, estão imprimindo 125 bilhões de dólares todos os dias. Isso é como 5 segundas guerras mundiais por dia. Eles estão imprimindo tanto dinheiro para manter isso. Pense em um balão de ar quente com um rasgo nele. E eles estão tentando desesperadamente consertar esse rasgo. Mas, não importa o quanto eles tentem, o rasgo foi além. Está descendo. Então, em termos financeiros, isso é chamado de nossa dívida para o PIB agora foi de 60 para 90 para 105. Vai para 120. Estamos falidos e eles vão imprimir mais e mais dinheiro. O que significa que poupadores são perdedores. Como eu previ, seu dinheiro vai valer menos em alguns anos. Então, minha mensagem é a mesma de alguns dos seus outros convidados. Esta é uma educação financeira do tipo metamorfose, nos termos do Pai Rico, é realmente transformação financeira. E a definição de metamorfose é muito importante. Metamorfose. A definição é a evolução ou a transformação de uma forma imatura para uma forma adulta, de uma forma imatura para uma forma adulta. Metamorfose é o mesmo que uma lagarta se transformando em uma borboleta. E Fuller sempre disse: não há nada que preveja uma borboleta dentro de uma lagarta. Então, todos que estão ouvindo agora, se você está lutando financeiramente, apenas pense em si mesmo como uma pequena lagarta, e esta crise é o seu casulo. A questão é, como você vai emergir? Você emerge como uma vítima? O mundo fez isso comigo, e os capitalistas são corruptos, e os ricos são bastardos, e todas essas coisas. Ou você diz, oh, isso é a melhor coisa que já aconteceu. Para mim, o mesmo com minha saúde. Eu sou o ponto zero para o coronavírus. Tudo o que isso faz
é me inspirar a ficar mais saudável. Você vai ficar mais saudável e mais rico, ou você vai à falência. Sua escolha está entre suas orelhas, seu coração, seu corpo, sua mente, seu espírito, sua atitude. Isso pode ser a melhor coisa que já aconteceu para você, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Se você se transformar em uma borboleta, ou alguém vai pisar em você como um pequeno verme, sua escolha. Se você pudesse dizer uma coisa para alguém que nunca foi empreendedor e está pensando em fazer o salto de fé para se tornar um empreendedor, o que você diria a eles? Bem, eu diria a mesma coisa que aconteceu comigo. Meu último salário. Eu ainda me lembro claramente. Foi um dos piores e melhores dias da minha vida. E eu estava em Porto Rico. Eu estava trabalhando para a Xerox e meu chefe me deu meu último. Não era um salário, era um cheque bônus. Acho que era cerca de $30 mil tributáveis. Só tem um problema com isso. Então eu recebi esse cheque e pensei, caramba, sabe? Então eu estava animado, mas também perturbado. E então outro cara vem até mim. Seu nome era John, e John me diz. Ele diz, você vai voltar. Eu disse, por quê? Ele diz, porque você vai falhar. Eu olhei para ele e disse, usando algumas palavras de baixo calão, porque foi o que ele fez. Ele saiu da Xerox, falhou e voltou. Eu disse, olha, você falhou e voltou, mas eu vou falhar e nunca voltarei. E essa é a atitude, sabe? Se você diz, bem, se eu falhar, eu volto para mamãe e papai, então é isso que você fará. Então, se você falhar, é aí que eu me tornei um empreendedor porque eu não tinha dinheiro. Eu fiquei sem dinheiro por anos. Eu não tinha um salário, mas isso foi o que meu pai rico me encorajou a fazer. Ele diz, quando você não tem este salário, você fica mais faminto, mais inteligente, e é um teste do seu caráter. Você vai se tornar um criminoso. Você vai se tornar desonesto. Você vai trapacear e roubar. Ou você vai se tornar um ser humano melhor. Então, realmente, esse é o benefício de se tornar um empreendedor. É que você realmente descobre quem você é quando não tem nada. Você sempre tem que olhar para o quadro maior. Muitas pessoas olham para o que vai acontecer comigo, mas quando você olha para o quadro maior, você também vai saber que quando algo ruim acontece, algo bom vai acontecer. Mas você tem que se preparar para o que está vindo. Se você acha que os próximos 20 anos serão como os últimos 20 anos, você vai ser esmagado. Quando você e eu vamos ao supermercado e compramos um cartão de leite, sempre verificamos a data de validade. Mas a maioria das pessoas não verifica a data de validade em seus cérebros. Em vez de sair das dívidas, eu entro em dívidas. Eu acabei de refinanciar 300 milhões em dívidas. Eu fui de 5% para 2,5% de juros. Eu fiz uma fortuna. Todo mês, mais dinheiro entra porque o custo do dinheiro diminuiu. Então, enquanto alguns especialistas financeiros dizem para sair das dívidas, eu estou dizendo aprenda como usar dívidas. Veja, quando eu voltei do Vietnã em janeiro de 73, a primeira coisa que meu pai rico me disse foi para ir à escola, aprender como investir em imóveis. Não era imóveis, era como usar dívidas e impostos. Dívidas e impostos tornam os ricos mais ricos. Dívidas e impostos tornam os pobres e a classe média mais pobres. Então todos os caras ricos que são médicos e advogados ou esses caras, eles estão sendo esmagados e não sabem por quê. Médicos estão sendo esmagados. Ah, sim, eles estão ganhando mais dinheiro, mas o que levam para casa é menos. Claro, meu médico acabou de gritar comigo. Ele está feliz, ele diz, adivinha? Eu finalmente fiz $1 milhão. E eu disse, e quanto você pagou de imposto? Ele diz, 750 mil em impostos. Então, o líquido dele foi de cerca de 400 mil. Não é ruim, mas quando eu faço $1 milhão, eu mantenho $1 milhão. E a razão é porque eu não ganho isso trabalhando por dinheiro. Veja, se você trabalha por dinheiro, você é tributado. Então é por isso que a lição número 1 em Pai Rico, Pai Pobre, é que os ricos não trabalham por dinheiro. O que fazemos, em vez disso, é criamos negócios. Como empreendedores, adquirimos imóveis. Eu não quero investir no mercado de ações. Então a razão é porque, como empreendedores, eu tenho mais controle sobre minha renda, quanto eu faço e quanto pago em impostos. E porque sou um empreendedor, bem como um investidor em imóveis, pago 0 de imposto. Então, toda vez que faço só, digamos, $1 milhão como empreendedor, imediatamente invisto em imóveis. Eu tenho um aumento de 4 para 1. Então, coloco $1 milhão em imóveis, recebo 4 milhões do banco. É por isso que amo os bancos. Mas os bancos estão prejudicando todo mundo. Terrível. Mas é bom para mim. Você diz quando imprime, é bom para você, mas quando imprime, é ruim para pessoas que trabalham pelo dinheiro. Porque quando imprimem, poupadores são dizimados.
E pessoas que trabalham pelo dinheiro são dizimados. Quando imprimem, devedores ficam ricos. Veja, dívidas e impostos tornam os ricos mais ricos, e dívidas e impostos tornam os pobres e a classe média mais pobres. Quando temos ideias obsoletas, obtemos resultados obsoletos. Então, o que está acontecendo para a maioria das pessoas? A ideia de ir para a escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, sair das dívidas, comprar sua casa porque é um ativo e investir a longo prazo é obsoleta. O mundo mudou. O mundo mudou em 1971, quando o presidente Nixon nos tirou do padrão ouro e o dinheiro se tornou dívida. E se nos livrássemos da escola? Então, o que aconteceria? Seria melhor se não tivéssemos sistema educacional algum? Não, eu estou dizendo que a educação é mais importante do que nunca, é só que está obsoleta. Há a lei de Moore, que afirma que a informação dobra a cada 18 meses. Em outras palavras, tudo fica obsoleto a cada 18 meses. E este é um fenômeno recente. Então, quando você sai da escola, você já está obsoleto. E é por isso que sou o cara velho. Eu encontro meus amigos que foram para Harvard. Eu fui para Harvard. Eu disse, sim, isso foi há quanto tempo? 50 anos atrás. Hoje os bancos estão cobrando juros para você guardar dinheiro. Em outras palavras, os bancos não querem seu dinheiro porque imprimiram demais. E é por isso que há essas bolhas em ações e bolhas em imóveis e tudo isso. As pessoas estão descartando o dinheiro porque, como eu disse aqui, poupadores são perdedores e o dinheiro é lixo. E ainda as pessoas querem um emprego bem remunerado. Bem, essa é uma ideia obsoleta. Sair das dívidas é uma ideia obsoleta. Você deve aprender como entrar em dívidas, como usar dívidas para ficar rico. E eles nunca vão te ensinar sobre impostos. A razão pela qual 1% está lá em cima e 99% estão indo nessa direção é porque quando você imprime dinheiro, duas coisas acontecem: inflação e impostos, esmagando-os. E qualquer empreendedor pensa, eu só vou ganhar dinheiro. Eu posso começar um negócio e ganhar muito dinheiro por causa do que falamos. Eles realmente têm que cheirar as rosas, cara. Não é isso que os verdadeiros empreendedores estão fazendo. A maioria dos empreendedores, há 28 milhões de proprietários de pequenas empresas na América. 24 milhões são o que são chamados de empreendedores sem funcionários. E isso é o que acontece. É quando as pessoas realmente não entendem o que um empreendedor faz. Então a maioria das pessoas são autônomas, mas não são realmente empreendedoras. Os autônomos pagam os impostos mais altos de todos, e ninguém lhes diz isso. Isso também é chamado de espírito empreendedor. Mas o que estávamos falando na verdade era, não existe tal coisa como uma economia ruim. Você e eu, todos nós temos uma economia externa, mas também temos uma economia interna. E a força de vontade é mudar nossa economia interna. Então, para mim, eu posso ver o bom e posso ver o ruim. Eu realmente não me importo porque vou ser rico de qualquer maneira. Mas uma pessoa pobre com uma economia pessoal pobre, tudo o que vai ver é uma economia ruim porque não sabe como fazer dinheiro em qualquer economia. E uma pessoa da classe média, ela tem uma economia de classe média. O que eles querem é uma casa agradável, e um salário estável, e o emprego e o carro. Então, quando você tira o emprego deles para eles, isso é um desastre. Bem, como empreendedor não tem um emprego de qualquer forma, não é grande coisa. Então, tudo o que estou dizendo às pessoas é o que Bucky Fuller me ensinou. Sempre há dois lados. Você precisa usar o plural, no mínimo dois. Então, se você acha que a economia está ruim, é porque a sua economia está ruim. Se você acha que emprego estável é importante, então você verá uma economia sem empregos. Sua economia versus a economia externa. O que você controla versus o que você não pode controlar, eu posso controlar. Sim, chama-se foco interno versus foco externo. Então, o verdadeiro empreendedor tem um foco interno que, se cair, diz, isso é bom, porque eu vou subir mais alto. A pessoa média cai e diz, eu vou tomar Prozac ou alguém tem a culpa. Todos os erros não importam. Bem, os erros importam. Significa que você não sabia de algo. Mas um verdadeiro empreendedor, seja caindo, vai sempre se levantar e ir mais alto. Não importa o que aconteça com eles. Eles ficam mais fortes, melhores, mais inteligentes e mais felizes. Mas a pessoa com uma mentalidade interna fraca é que eles têm tanto medo do que acontece, geralmente acontece. Como as pessoas que têm medo de perder seus empregos, geralmente perdem seus empregos. Sabe? Então, o trabalho do empreendedor primeiro é controlar aqui dentro, não lá fora. O momento que você aceita aquele salário, você é um empregado. Você tem que ser mais forte do que isso. É sobre controle interno. Eu tive crises financeiras.
Eu tive pessoas que me apunhalaram pelas costas, mas tudo é bom porque eu cresço com isso. Isso é espiritualidade. Pessoas que têm medo de cometer erros, como eles ensinam na escola, nunca crescem porque espiritualidade é haver o bem e o mal, o certo e o errado, o alto e o baixo. A maioria das pessoas só quer estar certa. Eles só querem ser positivos. Bem, você não pode ter isso. Isso não é realidade. Bem, eu não era pobre pelos padrões de muitas pessoas, mas eu vim de uma família com uma atitude pobre, se você entende o que quero dizer. Porque rico, pobre, classe média, a pobreza começa com uma atitude fundamental. A pobreza é transmitida, é ensinada nas suas famílias, e a classe média é ensinada nas famílias. E então as pessoas agora que estão sentadas em casa lutando financeiramente ou preocupadas com dinheiro ou infelizes, talvez estejam ganhando muito dinheiro, mas infelizes com o que estão fazendo. Isso provavelmente foi ensinado a você. Seu superego foi ensinado: consiga um emprego, trabalhe duro, ou você nunca será rico, ou os ricos são maus, ou o que seja. O sistema escolar nunca ensinará sobre dinheiro. O sistema escolar foi projetado para ensinar você a ser um empregado, o que é importante, ou um médico, ou um advogado, um especialista, mas nunca sobre dinheiro. E o que a maioria das pessoas falta é conhecimento empresarial real, como contabilidade, como dívidas, como impostos. Você precisa saber essas coisas, mas eles não ensinam isso na escola para ninguém. E então, quando as pessoas me perguntam, como seu pai rico aprendeu isso quando seu pai pobre, um PhD, não? E a resposta é muito simples. Meu pai rico, que era o pai do meu melhor amigo, seu pai morreu quando ele tinha 13 anos. Então, seu pai rico teve que administrar esse negócio de família aos 13 anos. Então, ele teve que abandonar a escola, o que foi uma bênção. Há bênçãos que às vezes não parecem bênçãos, mas acabou sendo uma bênção. E então seus professores se tornaram seu contabilista, seu advogado, seu banqueiro, seus agentes imobiliários. Então ele teve o que eu chamo de professores reais, não esses professores falsos na escola. Veja, a maioria dos professores na escola, eles estão fora da ética. Eles ensinam matérias que eles mesmos não praticam. Eu perguntei a um professor, eu disse, estou no meu 3º ano de cálculo agora. Era chamado de resistência dos materiais. Eu disse, eu vou usar isso alguma vez? Ele diz, não. Por que você ensina isso? Porque é assim que eu sou pago. Você usa isso? Não. E é por isso que na vida, uma das coisas que sugiro às pessoas, você tem que encontrar um professor real versus um professor falso. E um professor falso é alguém que não faz o que ensina. E um professor real está fazendo o que ensina todos os dias. Então meus contabilistas, meus advogados, eles estão nisso todos os dias. É assim que eu aprendo, porque todos os dias estou resolvendo problemas no meu negócio. Então eu tenho contabilistas e advogados e banqueiros e todas essas pessoas na descagem rápida, porque estou resolvendo problemas com minha equipe. Eu vejo você compartilhando esse conhecimento e os ricos se encolhem e dizem, não diga a eles isso, Rob. Sim, não diga às pessoas o que você sabe. Mantenha os pobres. Mas infelizmente os pobres estarão sempre entre nós. Isso começa aqui em cima, certo? É aquela mentalidade de medo. Está em suas palavras. E as palavras se tornam carne. Eu não sou muito religioso. Eu também fui reprovado na escola dominical. Mas quando eles dizem, eu não posso pagar isso, ou eu não posso fazer isso, eles desistem. Eles se tornam o que dizem. Meu pai com PhD dizia, o que você acha que eu sou feito de dinheiro? Eu não posso pagar isso. E meu pai rico dizia, é por isso que ele é pobre. Pessoas pobres dizem, eu não posso pagar isso. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho tempo. Porque é uma fuga, sabe? É fácil dizer, eu não posso pagar isso. E seu pai rico costumava dizer o quê? Em vez de dizer, eu não posso pagar isso, pergunte, como eu posso pagar isso? Como eu posso fazer isso? O que seria necessário? Ou, por que devo fazer isso? Ele diz que uma pergunta abre a mente, uma afirmação fecha a mente. Veja, quando você diz, eu não posso pagar isso, sua mente se fecha e você se torna o que diz. O rugby é um esporte de equipe, mas o futebol também é. As regras são diferentes e outras pessoas são golfistas. Eles jogam sozinhos e então todos são diferentes. Então meu jogo financeiramente é negócios, número 1, segundo é imóveis. Então o que eu digo para os jovens é, você encontra o seu jogo.